FAMEMA 2025, questões discursivas aí. Então vamos dar um zoom, né? A queda do Império Romano por volta do século V, né? Deixou a população local desamparada, vendo-se obrigada a buscar recursos para sobreviver. Uma das consequências desse desamparo foi a depredação do Coliseu, feito de mármore, rocha metamórfica constituída de carbonato de cálcio. CaCO3. Esse anfiteatro foi continuamente saqueado pela população à procura de carbonato de cálcio, que quando aquecido fornecia óxido de cálcio, CaO, fornecia a cal, né? Ele deu o nome aqui, necessária para a produção de argamassa utilizada na construção de moradias. Então o Coliseu estava lá, né? Cai o Império Romano, o pessoal começou a depredar para conseguir carbonato de cálcio e transformar em cal. Maravilha, né? Não tá maravilha, mas informações aqui importantes, né? Carbonato de cálcio, óxido de cálcio. A gente já tá vendo aí compostos inorgânicos pra gente, né? Então, item A. Qual o número de elétrons da camada de valência do metal em seu estado fundamental? Eu já errei isso em questão da VUNESP por besteira, tá, pessoal? Elétrons de valência do metal no estado fundamental, não é o estado excitado, não é que ele tá falando aqui, né, do metal, não é do cátion, né, então é do metal neutro, então a gente vai trabalhar com isso aqui, que constitui o carbonato de cálcio, então frisando, né, já errei isso por distração, então é um metal neutro no estado fundamental, beleza? Porque às vezes ele pode pedir do íon, pode pedir do cátion, pode pedir no estado excitado, se tiver alguma situação, por exemplo, de que aconteceu uma transição eletrônica. Então, cuidado para não errar isso por besteira, né? É uma item fácil. Escreva a fórmula do cátion formado quando esse metal, né, que é o cálcio aqui, né, do carbonato de cálcio, cálcio é um metal, você tem que saber disso, reage para constituir o carbonato de cálcio. Então, número de elétrons de valência e fórmula do cátion formado. Aqui a gente tem a ligação iônica clássica entre um metal, que é o cálcio, e um ânion, né, formado por ametais. Aqui é um poliânion, né, o carbono. O oxigênio, aí 3 oxigênios formam o poliânion carbonato. O cálcio, você vai olhar na tabela periódica, tá com carga 2+. O carbonato tem que estar com carga 2- para zerar. E aí a fórmula desse cátion vai ser Ca2+, beleza? Aí eu vou explicar bonitinho isso daqui. Item B, escreva a equação que representa a decomposição térmica do carbonato de cálcio. Então aqui uma questão de reações de decomposição da química inorgânica. Então ele te forneceu um reagente, te forneceu um produto, só você fazer a reação, ver o que está faltando e colocar o símbolo de decomposição térmica por aquecimento, né? Porque ele fala aqui, ó, quando aquecido. Então vai ter um símbolozinho especial que a gente tem que usar, que é o triângulo, né? O triângulo de pé é quando sofre, a reação passa por aquecimento, o triângulo invertido quando você retira calor daqueles reagentes para ocorrer a reação química, beleza? Maravilha! Sabendo que a proporção entre carbonato de cálcio e seu respectivo óxido, né? Então, carbonato de cálcio e óxido de cálcio é de 1:1, calcule a massa de cal em quilos produzida na decomposição térmica de 600 kg de carbonato de cálcio. Considerando que o mármore utilizado nessa decomposição tem 80% de pureza. Então, aqui, pessoal, esse item B, essa segunda parte, né? Estequiometria, química geral, pureza. É uma estequiometria. Você sai da massa, calcule a massa produzida. Então você sai da massa de reagente e chega na massa de produto. Estequiometria massa-massa, que usa pureza. Só tem uma coisinha que você vai ter que tomar cuidado aqui, que ele falou, ó, 600 kg de carbonato de cálcio. Na verdade, você não tem 600 kg de carbonato de cálcio, porque foi utilizado mármore com pureza 80%. Então aqui, cuidado, você tem 600 quilos de mármore, e que isso aqui dava até para pedir para anular, talvez, né? Porque tá meio escrito errado isso aqui. Você tem 600 quilos de mármore, aí você usa a pureza de 80% para descobrir a massa que você tem de carbonato de cálcio. Como a pureza é de 80%, vai ser 80% de 600, né? Tira 120, que 10% é 60, 20% é 120, tira 120 vai dar 480. Então você tem 480 quilos de carbonato de cálcio, qual que vai ser a massa de cal produzida. Aí a gente vai fazer essa conta bonitinho, beleza? Pra você entender.
Legal. Avaliei a questão aqui como média, tá? Porque o item A é bem tranquilo. Aí já a segunda parte do B já fica difícil na estequiometria com pureza. E aí vai para a média. A questão fácil, outro médio. A metade aí de fácil para médio fica médio, beleza? Desculpa, difícil. O item A é fácil, o item B é difícil. Entre fácil e difícil, a questão inteira é avaliada por mim, né? Pessoal como média. Maravilha. Então vamos passar aqui, né? Qual o número de elétrons de valência do metal? A prova da VUNESP, né, a FAMEMA, a banca da VUNESP, fornece tabela periódica, você olha lá, tem o cálcio, bonitinho. O cálcio é número atômico. O número maior que está na tabela periódica é a massa, então a massa dele é 40,1. E o número menor é o número de prótons e, se ele tiver neutro, o número de elétrons, né? Então o cálcio neutro tem 20 elétrons. Aí você faz a distribuição eletrônica, vê que ele tem 2 elétrons na camada de valência, ou a gente usa a tabela periódica para a função dela que serve, que é a tabela periódica é uma cola para os químicos. Então todo mundo que está aqui na primeira coluna tem um elétron na camada de valência, né? Então lítio, sódio, potássio está na primeira coluna, tem um elétron na camada de valência. Berílio, magnésio, cálcio está na segunda coluna, tem 2 elétrons na camada de valência. Então a gente pode usar a tabela desse jeito também. E aí escrever a fórmula do cátion, né? Se ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele perde esses 2 elétrons para se estabilizar ali no octeto, né? Que vai ser um núcleo de argônio. Estabilizou o cálcio como cálcio 2+, e ele vai fazer a ligação iônica aqui. Beleza. Eu coloquei também aqui essa segunda parte da tabela, porque aqui no item B a gente vai ter que calcular a massa molar. Então, massa molar do óxido de cálcio precisa da massa do oxigênio. Massa molar do carbonato de cálcio precisa da massa do carbono, da massa do oxigênio, para você calcular e chegar na massa do carbonato. Então, eu coloquei aqui para a gente olhar, né? Massa do carbono é 12, massa do oxigênio é 16. Você teria que olhar isso. Beleza. Eu estou fazendo devagar, né? Você teria ali 30 minutos para fazer a questão. Mas, de novo, questões aí de segunda fase, tenta resolver 15, 20 minutos no máximo para você já ficar treinado e não ficar enrolando muito. Beleza. Então, o carbonato de cálcio é constituído pelo metal cálcio, né? Ele te perguntou qual o número de elétrons da camada de valência do metal no seu estado fundamental. Então, você vai ter que falar para ele qual é o metal e quantos elétrons ele tem na camada de valência. Então, eu comecei falando, o carbonato de cálcio é constituído pelo metal cálcio, Ca, de número atômico 20. Você olhou aqui na tabela, ó, o número menor do elemento, né, aqui da caixinha verde. Se o número atômico é 20, aí o que você pode fazer? Você pode fazer por distribuição eletrônica ou só falar da posição dele na tabela periódica. Eu vou fazer do jeito mais chatinho pra gente treinar, beleza? Então, assim sua distribuição eletrônica será. Então, distribui os 20 elétrons, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, a gente tem aqui 10 elétrons, né? E aqui tem mais 10 elétrons, total de 20. Aí no S cabe 2, no P cabe 6... 4s2, né? Por que ele termina com 4s2? Porque ele está no primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Então ele está no quarto período, termina com 4. S2 por quê? Todo mundo que está aqui na primeira coluna termina com S1, todo mundo que está na segunda coluna termina com S2. Então você olha para o cálcio, você sabe que ele termina com 4s2. Então apresenta no estado fundamental 2 elétrons na camada de valência. Qual que é a camada de valência? Camada 4 aqui, né? Beleza, então apresenta no estado fundamental 2 elétrons na sua camada de valência. Fechou? A2, né? Porque ele pede duas coisas, eu faço isso na resolução, tá? A1 a primeira coisa, A2 a segunda coisa que ele pede na questão. Só para você se organizar. Na hora você só coloca o item A e faz 2 bloquinhos aqui de texto para ele. Eu estou grifando o que é mais importante, né? Então, no composto formado, o metal cálcio irá perder os elétrons da camada de valência, formando o cátion cálcio 2+. Fácil, 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 fácil. Tranquilo, tá bom? Qualquer dúvida, deixa um comentário que eu indico vídeos e outras coisas para você estudar. Beleza? Passando aqui, reação de decomposição e calcular a fórmula, a proporção, a estequiometria massa-massa. Então, o que eu fiz aqui? Ó, eu coloquei, a gente vai partir de uma massa de mármore, na verdade, ó, ele fala 600 kg de carbonato de cálcio, mas na verdade é 600 kg de mármore, porque o mármore tem impurezas, e aí você chega nessa massa de carbonato de cálcio que não é 600. Você parte de uma massa
e chega na massa em quilos, né? Ele quer aqui, calcule a massa em quilos de cal, beleza? Massas molares, pureza, como que a gente vai usar? Pureza de 80%. Você pode usar qualquer proporção que você quiser que dê 80%. Então, eu posso usar 80 quilos de carbonato de cálcio para 100 quilos de mármore. Eu posso usar 80 gramas por 100 gramas. 80 dividido por 100 é essa proporção de 80%. Então, eu sei que em cada 100 gramas de mármore, eu tenho 80 gramas aqui de carbonato de cálcio. Então, essa proporção que eu coloquei é da pureza. A gente vai usar quando for fazer a conta. Massa molar do carbonato de cálcio. 3 vezes o do oxigênio, que é 16, dá 48, mais 12. Minha esposa chegou, daqui a pouco eu volto, peraí. Oi, pessoal, beleza? Recadinho aqui no meio do vídeo. Esse vídeo que você está assistindo aqui, ele é um corte da FAMEMA 2025, questões discursivas. Na descrição do vídeo tem vários links. Link para a prova inteira, link de playlist FAMEMA, link de playlist de temas específicos, muita coisa para você. E tem também o link agora novo no canal de uma pasta aberta de materiais gratuito. Lista de exercício, lista de fixação, mapa, resumo, roteiro de estudos, tudo gratuito para você, beleza? Então dá uma olhada na descrição que eu acho que pode te ajudar bastante, beleza? Nos seus estudos, tudo de graça. Maravilha? Vamos continuar aí? Voltei, pessoal. Fui abrir o portão para minha esposa, comer com ela aqui. Agora voltei um tempinho depois. Vamos continuar com a correção, beleza? Então a gente estava vendo aqui os fatores, né? Que a gente vai utilizar nessa análise dimensional. Então a gente viu aqui que vai fazer uma estequiometria massa-massa. Se vai fazer uma estequiometria massa-massa, precisa da proporção estequiométrica, que a gente já tem aqui de 1:1. Usa a massa molar do carbonato de cálcio, a massa molar do óxido de cálcio, né, da cal, então 40 mais 16, 56 gramas por mol. Então vamos fazer o 1B, pessoal. Então o 1A a gente já fez, né, distribuição eletrônica, 2 elétrons na camada de valência, cálcio 2+. Reação de decomposição térmica, então ele te falou, né, pelo exercício, que o carbonato de cálcio se decompõe sobre aquecimento formando óxido de cálcio, a cal. O que a gente tem que fazer aqui? Se é sob aquecimento, a gente tem que colocar o símbolo de aquecimento, que é esse triângulo aqui. Então, carbonato de cálcio sobre aquecimento produz óxido de cálcio, só que essa equação aqui, você pode olhar que tem 3 oxigênios de um lado, um do outro. Um cálcio de um lado, um cálcio do outro. Tem carbono aqui, não tem carbono nos produtos. Então, tá faltando um outro produto. Não é uma questão de balanceamento, é uma questão de você conhecer essa reação. Então, como está faltando um carbono e 2 oxigênios, o que é produzido aqui, intuitivamente, é o dióxido de carbono ou gás carbônico. Agora sim a gente tem a reação de decomposição do carbonato de cálcio. Eu vou até pegar aqui alguns carbonatos. Não vou pegar, não. Eles estão aqui no meu armário, ó. Se você olhar aqui atrás, dá para ver. E aí tem várias substâncias com carbonato de cálcio que a gente tem que conhecer, né? Vou pegar, peraí, rapidinho. Beleza, pessoal. Então eu peguei aqui, ó, o carbonato de cálcio utilizado em produtos aí para suplemento mineral, tá vendo? Preciso ingerir cálcio. Aí o pessoal toma esse carbonato de cálcio aqui. Então tem esse produto, tem minerais também. Então aqui ele tá falando, né, por exemplo, ó, aqui tem uma dolomita, que é um mineral, ó, vamos aproximar aqui para você ver. Tem a dolomita que é, deixa eu sair da frente. Que é esse mineral aqui, ele é de carbonato de cálcio, tem magnésio também, conchas. Então, olha a concha que eu tenho aqui, maravilhosa. Deixa eu me cobrir aqui, ó. Então, a concha, ela tá até um pouco zoada por dentro, porque eu faço alguns experimentos de colocar ácido aqui para fazer a reação de efervescência, né? Então, carbonatos são muito importantes, né? Então, a gente viu o suplemento para cálcio, concha, minerais, beleza? Então, aí no caso do mármore também é um mineral importante para a gente conhecer com cálcio, beleza? E aí quando você aquece, você faz a reação de decomposição térmica por aquecimento. Beleza. Agora a gente vai calcular a massa produzida por análise dimensional. O 1B, né, segunda parte, B2 aqui que eu circulei de vermelho lá. Então, 600 kg de carbonato de cálcio? Não, 600 kg de mármore, tá? Então, esse exercício tem esse probleminha aí. Então, essa é a massa de reagente, a gente usa uma conversão de massa aqui. Eu vou sair de quilograma e vou para grama.
Por que eu vou para grama? Eu vou para grama porque as massas molares, ou a massa molar do carbonato de cálcio, a massa molar do óxido de cálcio, elas estão em grama. Então você vai ter que trabalhar em grama para você sair de grama e ir para mol, para você fazer essa análise, tá? Então a gente tem que 1 kg de mármore tem 10, a terceira tem 1.000 kg de mármore. A gente quer trabalhar com o mármore? Não, a gente quer trabalhar com carbonato de cálcio. Agora a gente usa essa proporção, a gente coloca a grama de mármore embaixo e eu sei que a cada 100 gramas de mármore eu tenho 80 gramas de carbonato de cálcio. O que é isso daqui? Isso daqui é a minha pureza do mármore, por isso que está num destaque aqui, porque é o fator, é a parte da conta mais importante quando a gente está fazendo exercício de pureza, beleza? Agora a gente vai usar a grama de carbonato de cálcio aqui embaixo. O que a gente vai usar? A gente vai usar a massa molar. Para quê? Para a gente sair da grama de carbonato de cálcio e ir para mol de carbonato de cálcio. Então a gente saiu de quilograma, foi para grama, que é essa unidade em cima, saiu de grama de mármore, desculpa, foi para grama de carbonato de cálcio, saiu dessa unidade aqui de cima, foi para mol de carbonato de cálcio. Por que a gente vai convertendo essas unidades? Para a gente usar a proporção de 1 carbonato de cálcio para 1 óxido de cálcio, que a proporção é 1 para 1. Agora a gente usa a proporção estequiométrica, então em exercícios de estequiometria a gente usa essa proporção, né? Que é a proporção entre os reagentes, entre os reagentes, entre produto e reagente, é a proporção com os coeficientes estequiométricos. Chegamos em mol de óxido de cálcio. Ele quer o quê? Ele quer a massa de óxido de cálcio em quilos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar mol de óxido de cálcio embaixo. O que a gente tem com mol e massa? A massa molar. Então a gente coloca 1 mol, tem 56 gramas, chegamos em gramas. Se a gente fizesse essa conta até aqui, a gente ia achar gramas de óxido de cálcio. Quer em grama? Não, quer em quilo. Então a gente usa uma conversão de grama para quilo. Qual que é a razão grama para quilo? 1.000 para 1, né? 1.000 gramas, 1 quilo. Chegando aqui, a gente tem como última unidade em cima que não vai cortar, né? Vai cortar essas, vai cortar essas, vai cortar essas duas, vai cortar mol com mol, vai cortar mol de cal com mol de cal, vai cortar grama de cal com grama de cal. Vai só sobrar essa daqui de cima, que é quilo de cal. O que sobrou? 600 vezes 10 a terceira. Esse 10 a terceira que tá aqui, eu cortei com esse 10 a terceira que está aqui, então ele não foi para a conta final. Então 600 vezes 80 vezes 56 dividido por 100 dividido por 100 dividido por 100. 10 a segunda, né? Porque 100 é 10 a segunda, vezes 10 a segunda dá 10 a quarta. Então olha só como que fica uma linha só, como que fica linear o exercício, como que fica bonito. A gente parte da massa de um reagente, a gente parte da massa de um reagente, chega na massa de um produto, faz tudo em linha. Se fosse fazer por regra de 3, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 regras de 3. Então, vai ficando mais prático, né? E é um jeito até mais lógico, né? Que você tá saindo de um indo pro outro e você vai vendo as etapas que você fez. Aí você faz essa conta, né? Dá 2.688.000 dividido por 10 a quarta, volta 4 vírgulas, dá 268,8. Então você vai ter que fazer essa continha aqui de cima e voltar 4 casas na vírgula, né, que é dividir por 10 a quarta. Então a massa de cal, né, óxido de cálcio produzida é 268,8 quilogramas, que foi a unidade que sobrou. Esses exercícios com conta, antigamente nas resoluções eu circulava tudo. Eu parei de fazer isso que estava ficando muito poluído. Eu só tô circulando agora nas minhas resoluções quando tem uma conta, para ficar bem evidente para o corretor, né? Então a massa de cal produzida é 268,8 kg. Então circulei porque tem a conta, ele pode se perder. Antes eu circularia aqui, circularia tudo isso. Só a conta que eu tô circulando, beleza? Então vamos dar um zoom out aqui, vamos dar uma afastada, né, pra gente ver. O que a gente fez aqui? 1, 2, 3, 4 coisas solicitadas, né? Aqui no primeiro, coisas de átomo e ligação química, mais tranquilo. O B tem a parte da reação de decomposição. Aí eu tô deixando essa sugestão aqui para você da questão da Faculdade de Medicina de Jundiaí com a banca da VUNESP também. Aqui você vai ter que fazer outra reação de decomposição, que é a decomposição da água oxigenada. Então olha só,
a VUNESP, né, pela FAMEMA, pediu a decomposição do carbonato de cálcio aqui, e nessa outra questão da VUNESP pediu decomposição da água oxigenada. Você tem que conhecer essas reações inorgânicas, tá? Então, para você fazer coisas parecidas. E aqui um outro exercício da VUNESP também, da FAMERP, para você fazer estequiometria com pureza. Então, a gente fez estequiometria com pureza, aqui vai ter que fazer estequiometria com pureza também. 2 sugestões aí para você continuar treinando. Maravilha? Vamos para a próxima questão?